Necessária Vida, pela nossa maior parceria no contexto e no processo, não é assim. Então, não tínhamos naquela época, eu me lembro muito bem disso, a preocupação com o médium, a gente tinha com o fenômeno. Era verdade, era com o fenômeno. Quer dizer, se o médium era capaz de produzir o fenômeno, se ele não era capaz de produzir o fenômeno, como é que ele era, e era feito dessa maneira. Eu me lembro dos primeiros passos mediúnicos da Lulu. A pessoa que orientou a Lulu era cachoeira. Nós acompanhamos o processo de dificuldade dela até a aceitação da própria mediunidade. A Lulu passou por problemas, inclusive físicos, para até se conscientizar. E a pessoa que apoiou a Lulu no início dela, como médico, foi meu avô. Meu avô foi essa pessoa. Então, umas histórias incríveis dela com ele, que a gente não vai contar aqui. Então, eu me lembro que o objetivo era tentar fazer com que ela deixasse a entidade falar, que a preocupação era quem era outro foco. Ajudava, orientava. Em que se baseava essa educação do médium? Na confiança que se estabelecia entre ele, o médium, e a pessoa que a estava ajudando. Então, quando a Lulu surgiu, era Lulu e Lulu. Não tinha esse contexto de conjunto, porque era a necessidade da época, E é uma coisa tão fantástica isso, a espiritualidade é tão sábia, que eu me lembro que a instituição fundada pelo Sr. Jerônimo, que é a Associação Espírita João Ribeiro, durante um bom tempo ela ficou fechada. Depois meu avô tomou sobre si a responsabilidade, orientada pelo Sr. Jerônimo, de abrir. Então, durante mais de 3 anos ele foi sozinho. Ele abria, espanava, arrumava, lia o Evangelho, fazia prece, falava, fechava e ia embora. Aí as pessoas chegavam para minha mãe e falavam: "Ó, seu pai tá doido, hein? Tá falando sozinho lá, hein? Não sei o que lá." Aí quando era um feriado, a mamãe podia, 7 filhos, 5 irmãos, costurando, fazendo tudo, nem sempre ela podia ir. A gente ia com ele. E quando o Lulu começou a fazer o receituário, na época do dia, o seu Jerônimo falou que tinha que ser lá, porque lá era um ambiente preparado, que é a reunião de quinta-feira deles. Bom, esse é um pedaço. Hoje não. Hoje nós temos algumas complexidades. A primeira coisa, que raramente nós temos um médium que faça o transe profundo. Então, nós estamos na reunião com a consciência lá em cima, Aí começa a quebrar o mito, porque o mito é que o médium vai chegar na reunião, vai fechar os olhos, vai dar aquele suspiro profundo, aí vai esquecer tudo, e quando chegar no final da reunião vai dizer: "Seu Paulo, o que aconteceu?" Porque ele vai deixar de ser ele, vai perder a consciência, vai fazer aquela viagem onírica e despertar. Esquece que isso não tem mais, E com justeza e compreensivelmente. Cada vez que a gente avança na capacidade intelectual, no conhecimento, menos os espíritos vão precisar desse tipo de trabalho de nos colocar a nocaute para poder o espírito chegar. Então, hoje, 99,9% dos médiums fazem transe superficial. Então, eles sabem exatamente, eles têm domínio de tempo e espaço, eles não têm domínio do influxo, no sentido de que, ainda que às vezes eles lutem contra uma ideia, ela persiste. Ainda que eles lutem, ela persiste. Então, essa é a primeira dificuldade, porque o mito diz que a mediunidade vai te anestesiar e você vai despertar depois, eu costumo brincar com os trabalhos. Acuma, aonde que foi? Nossa, dormir não é assim. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a questão do tempo. Porque, por exemplo, meu avô, estou falando do meu avô porque é uma referência. Ele ia para a reunião às 3 horas do hospital infantil, que a choeira é tudo muito longe, Aí ele saiu 1h30. E a mãe dizia assim: "Papai,
pode acontecer, eu vou para lá. E aí saía 1h30 lá de casa, do nosso parque infantil, ele andando muito devagar, estava 20 minutos. Então ontem eu estava falando com eles, um furdunço lá no centro da cidade, eu levei 1h15 para chegar lá de casa, de Cutuquara, em São Torquato, lá no Kardec. Essa é uma outra questão. Então, via de regra, né, eu vou almoçar, vou falar com a mãe, hoje eu tenho que almoçar 11h30, porque eu tenho reunião às 3 horas no hospital infantil. Aí eu almoçava às 11h30, dava a cochiladinha dele, até 12h15, 12h30, se aprontava, 1h30 saía para ele. Hoje, podemos fazer isso? Alguém tem essa disponibilidade? Às vezes, como eu costumo dizer, você está com desodorante às 7 horas da manhã, chega lá, né, com desodorante vencido. Então, você tem essa questão do tempo, indireto. Então, nós precisamos aprender hoje, claramente, a lidar com o tempo emocional, de com 5 minutinhos nos colocarmos ali, naquele local, no tempo e no espaço. Chego correndo para a colheita, para o trânsito, para o trabalho, eu já estou, tem uma série de questões. Então, hoje nós temos isso, essa questão do tempo que é complexa. E sem esse silenciamento interior fica difícil. Você tem que ter mecanismos, você tem que ter mesmo para fazer esse silêncio interior para se colocar. Isso a gente vai aprender na reunião de educação genética. Mas esse tempo, que o tempo cronológico não dá. A gente tem que trabalhar hoje com o tempo kairos, com o tempo psicológico, com o tempo emocional. Essa é a terceira questão. E a outra questão é que os espíritos, eles estão cada vez mais sutis no nosso envolvimento. Né? Aquele médico que sente fisicamente, aquele médico sinestésico mesmo para valer, que se movimentava, que se puxava, botava a mão no estômago, que estava sentindo isso, dificilmente você encontra hoje. Né? Elomar sabe disso. Então, o envolvimento é mais sutil. É energia em energia. É uma pequena alteração. É um breve calor no alto da cabeça. É um puxar de canto de olho. É uma breve ardência na garganta. Um aumento sutil de salivação. Uma queimação ligeira no estômago. E por aí vai. Então, porque nós estamos também, né, fisicamente, caminhando para uma outra estrutura, nós estávamos até conversando sobre isso, nós estamos numa fase de transição, nós aqui dessa geração, tirando os brotinhos, mas eu, né, já estou chegando quase no 7.0 por aí, nós estamos numa fase de transição. Nós somos uma geração cujo corpo, cujo instrumento foi preparado para o trabalho físico, para a demanda física, para bater bolo, para lavar roupa, né? Para varrer no aspirador de pó, para torcer a roupa, para pegar o ferro de braço, fazer isso. E estamos agora tudo na base do botão. Então a estrutura necessita de quê? Academia. Por que precisa ter academia? Para a gente queimar o que a gente não queima agora na movimentação diária, que seria, né, para o qual agora a geração futura não, vai ficar tudo magrinho, elegantezinho, sentadinho na frente do computador, apertando o botãozinho. Né? Então, ainda tem isso. Então, numa reunião, como coordenadora, como que eu faço? Vou falar da minha experiência. Eu tenho atenção total ao médico. Eu estou atenta a ele, na movimentação, no modo como ele respira, como ele se movimenta na cadeira, expressão de rosto, né? Alteração, se ele fica mais vermelho, se ele fica menos vermelho, se ele altera o movimento de mão, se ele modifica a postura, rito labial, narina, tudo. Tudo. E tem uma preocupação, estou falando da minha experiência, quando eu estou na direção, que eu percebo nessa movimentação inicial. Porque se eu estou numa equipe, eu já estou caminhando com esse grupo há algum tempo. Eu tenho obrigação de conhecer esses tiques do médico, vamos assim dizer. São formas dele dizer para mim, olha, estou sentindo um envolvimento. Estou sentindo uma energia de envolvimento. Então, eu